Nós estamos nesse fim de abril, início de maio, numa série em que nós estamos numa tentativa de juntar cacos. Porque a vida vai acontecendo e na nossa correria de vida nós vamos nos quebrando paulatinamente pelo mau uso do nosso tempo, a correria e tudo mais. E vamos perdendo oportunidades de viver. E às vezes isso realmente vai se acumulando em nosso coração, ou até mesmo como ouvimos muito bom na semana, muito bem falado na semana passada, o Carlos falar a respeito de ansiedade e de como podemos nos conectar com, como é que é? Tá? Nos conectar com pessoas, nos conectar com o corpo de Cristo, nos conectar com a igreja. E essa é uma forma de diminuirmos essa ansiedade por estarmos em convívio com outros. Também servir outros e também estar em contato com Deus, tendo plena consciência de que Ele tem cuidado de nós. Isso nós falamos a respeito do tempo futuro. Aquele pensamento fixo nas dificuldades do futuro, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, para onde eu vou, que residência vou fazer, que curso próximo eu vou fazer. Hoje nós vamos conversar a respeito de tempo passado. Tantas vezes nós ficamos fixos no passado com coisas que fizemos ou coisas que fizeram a nós, ou coisas simplesmente que aconteceram, que marcam nossas vidas e por isso não vivemos o tempo que se chama hoje. Então eu queria que hoje nós tivéssemos uma oportunidade terapêutica. E a terapêutica, sim, não é uma terapia em grupo. Nós não estamos aqui substituindo o seu terapeuta, o seu psiquiatra. Né, Carlos? Isso ainda é importante. Vá para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo. Tome o seu remédio se você precisa de remédio. Eu já tomei numa seguinte época da minha vida. E hoje em dia não tomo, mas amaria se algum psiquiatra me desse um remedinho para eu ficar bem todo dia. Mas não deixe isso. A proposta não é que por alguma forma de alienação religiosa você venha a não necessitar mais de contato com pessoas que possam te ajudar. Não. A proposta é nós refletirmos juntos, como comunidade, como corpo, para encontrarmos formas comunitárias e individuais de podermos deixar aquilo que nos machucou no passado, fazendo isso pelo perdão, fazendo isso pela cura e seguindo em frente para que possamos viver aquilo que falamos no primeiro domingo. Viver o tempo oportuno, o kairos, aquele tempo nutritivo que podemos viver com nossas famílias, com aqueles mais próximos de nós e podemos até anunciar esse reino de Deus, esse kairos, esse momento oportuno na vida de tantos que estão próximos de nós. Para a gente começar hoje, eu pedi para o Lucas, para ele cantar uma música de um cara chamado Estevão Queiroga, que inclusive ainda está aqui em Manaus. Cadê o Tiago? O Tiago Ramos está aí? Não está mais em Manaus, o Estevão Queiroga ainda está? Está em Manaus, ele frequenta, dia sim, dia não, domingo sim, domingo não, lá o abrigo R15, mas ele é um irmão nosso adventista. Mas ele escreveu uma música chamada Espelho, que reflete muito o caráter da nossa vida e como Deus está conectando pedaços. Inspirem-se. É hora de juntar cacos de um espelho que caiu ao chão. Se espalhar, reflete as várias faces que comigo vão. Um dia quero ser apenas um restaurar esse espelho para que eu possa vê-lo em mim.
ter de volta a imagem que eu perdi. Faz-me semelhante a tudo aquilo que aprendi. Que eu possa entender que o melhor em mim é você. Vaidade ao pensar, levando a me esquecer que um dia a idade vai. E vivo sem saber que esse é o reflexo que escolhi viver. É hora de juntar os cacos, restaurar esse espelho para que eu possa vê-lo em mim. Quero ter de volta a imagem que eu perdi. Faz-me semelhante a tudo aquilo que aprendi. Que eu possa entender que o melhor em mim é você. Obrigado, Lucas. Eu lembro a minha infância crescendo, e a minha infância foi muito boa. Pais presentes, minha mãe sempre perto de nós. Ela optou por não trabalhar para poder estar em casa com os filhos. Nada contra pessoas que decidem trabalhar e também estar com os filhos, é só mais pesado. Mas tive uma infância sem muitos atropelos. Tanto pai quanto mãe em casa, juntos. Não havia muitas demonstrações de carinho pela escola de vida que eles aprenderam a viver, algo muito austero, muito duro, mas pela longevidade do relacionamento deles e pelo carinho que eles demonstravam um pelo outro na caminhada de vida e por como eles cuidavam um do outro, era notório para nós filhos que nós tínhamos segurança naquele relacionamento. Meu pai, muitos de vocês provavelmente conhecem, é pastor. E algo interessante da vida pastoral que eu disse que jamais faria como ele fez. Aos 15 anos decretei para o mundo inteiro que eu jamais seria pastor porque eu não viveria como ele viveu. E finalmente aqui estou eu com 4 filhos e pastor. Mas algo que marcou a minha vida, e algum tempo atrás eu passei bastante tempo em terapia tratando disso, foi como eu sentia falta do meu pai. E isso me magoava profundamente. Meu pai, muito atarefado com as atividades, cuidando da vida dos outros, muitas vezes realmente não tinha tempo e nem energia. Hoje, com meu pai, eu entendo. Passei a entender há uns 7 anos atrás. Não tinha tempo para estar com o filho numa piscina ou estar com o filho jogando uma bolinha, alguma coisa assim. E por alguma razão em minha mente, mesmo que a realidade não fosse totalmente aquela, em minha mente havia uma profunda marca de ausência do meu pai. Isso perdurou por anos em minha vida, até que eu cheguei em frente a uma psicóloga. E em prantos, eu coloquei para fora todo o fel que eu tinha de mágoa a respeito desse aspecto da minha vida. E eu lembro que as palavras dela foram:
você vai ter que perdoar o seu pai. E é interessante como naquela sessão de terapia com aquela psicóloga, eu não tive condição de balbuciar palavras depois disso. Tão profunda era a marca irreal na minha vida de ausência do meu pai. Depois da cura, conversando com ela e falando a respeito de momentos de pescaria, eu falava com o pastor Seabra das pescarias que meu pai faz, momentos de pescaria, ele me ensinando a pescar e ele inclusive batendo uma bolinha comigo, vários aspectos da nossa vida, pai e filho, tornaram a viver em minha memória, porque por alguma razão, aquela mágoa aparente, aquela mancha, por alguma razão havia tomado conta do meu coração e até mesmo as memórias de tempo de Kairos, as memórias de tempo compartilhado com ele, foram por um tempo apagadas e esquecidas por essa dor que cobria o meu coração. Sabe por que eu fui para a terapia? Eu não fui inicialmente para a terapia porque eu estava magoado com meu pai. Eu nem sabia que eu estava magoado com ele. Eu só estava profundamente magoado porque eu estava destruindo a minha própria família. Eu não encontrava tempo e não conseguia me perdoar por não gastar tempo com a minha esposa e com os meus filhos. E com toda a correria de vida, eu não conseguia nem me perdoar pela minha falha. E eu conseguia encontrar todas as desculpas do mundo para continuar me autoflagelando e correndo pelo cronos da vida, voando por aí, fazendo cada vez mais, enquanto não conseguia nem encontrar tempo e muito mais energia, muito menos energia para me derramar na vida dos meus filhos. Então fui para lá com um remorso do tamanho do mundo, porque eu estava simplesmente vivendo mais uma vez a história de mais um pastor sem tempo para sua família. Antes de falar sobre meu pai, aquela psicóloga virou para mim quando eu coloquei todo o meu remorso nas mãos dela e ela disse: Winston, de nada adianta você se sentir mal. Eu vou ser sincera com você, Winston, eu respeito você, você é meu amigo, mas você se sentir mal e não se arrepender do que você está fazendo não vai muito longe. Foi nesse momento que eu comecei a culpar meu pai. Não é assim que a gente faz? Quando nós finalmente somos confrontados com alguns monstros que temos guardados no nosso coração, de nosso próprio erro, de nossas próprias falhas, e até mesmo falhas que nos trazem pesar, nos trazem dor, mas uma vez confrontados, o natural de todos nós, ou grande maioria de nós, é encontrarmos algum bode expiatório para conseguirmos colocar a culpa, e assim a razão das minhas mágoas e das minhas dores é aquilo que aconteceu comigo, e aí então ela teve a oportunidade de dizer: perdoa seu pai. Hoje, eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui tratando de dois aspectos da vida muito parecidos: o remorso e a mágoa. Você já parou para pensar que tanto um quanto o outro são irmãos siameses? O remorso é aquele sentimento negativo de fixação com algo do passado, que você não consegue burilar, que de alguma forma é muito pesado e doloroso para você, que te leva a ficar preso em algum ponto na sua história e a ruminar aquele ponto até ao ponto de só ter amargor na sua boca, mas com relação a algo que você fez. E, portanto, aquilo te prende, te deixa estagnado, e sempre, em qualquer movimento na vida, em qualquer tempo da vida, você volta e você é lembrado e você é jogado novamente por aquele ponto de dor, de erro, de não superação, de não conseguir vencer, de falha. E assim você fica preso ao passado,
ligado a ele pelo remorso. A mágoa é exatamente o mesmo sentimento, não é? Qual é a única diferença entre o remorso e a mágoa? Conversa comigo. O autor. No remorso, você está magoado consigo mesmo. Com a amargura, com a mágoa, existe alguém externo a você que, por alguma razão, lá atrás, errou contra você, te puxou o tapete, não bateu bola com você, ou não conversou no momento propício. E por alguma razão aquilo de tal forma feriu que não ficou somente uma cicatriz, mas ainda uma ferida que todas as vezes que se toca, se pinga e se derrama um pouco de sangue. E ficamos presos ao passado. Como parte de nossa tentativa de refletir sobre a vida, nós já falamos sobre o tempo e sobre como é importante, em meio a toda a correria de vida que não paramos e que nos consome, devemos encontrar momentos de kairos, momentos de tempo oportuno, momentos de tempo nutritivo, em que nos reconectaremos não só com Deus, mas também com outros entes significativos em nossa vida e até mesmo nutriremos as nossas vidas através desses momentos. Mas para que vivamos esses tempos oportunos, é importante que consigamos equacionar bem a nossa ansiedade do futuro. Foi o que falamos domingo passado, o que Carlos falou. Hoje, olhando um pouco para a escritura, do nosso manual, eu gostaria que fizéssemos um movimento contrário. Em vez de focalizarmos no futuro, que já falamos ontem, que voltemos ali atrás, onde eu e você deixamos parte de nossa vida e por alguma razão, onde continuamos fixos. Vamos mergulhar? Você já sentiu que eu narrei aqui tanto a respeito de remorso quanto a respeito de mágoa? Ou eu estou sozinho nessa? Eu estou sozinho? Não. Levanta sua mão se você já sentiu algo assim. Não precisa ser contra o seu pai, não precisa ser, pode ser só contra você, só se você sentiu. Tá? É bom saber disso. É bom saber que a gente não está sozinho. É muito importante. A Escritura diz assim em Provérbios, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu fico lembrando a experiência de alguém que ficou também com um certo remorso e ele narra de várias formas nos Salmos o remorso por um grande erro. Um cara que você deve conhecer como Davi, ou o rei Davi, que acaba sendo um ícone, um símbolo messiânico depois para a pessoa do próprio Cristo. Mas parte da história dele é uma história um tanto quanto manchada pela realidade de vida. Eu vou contar brevemente para aqueles que não conhecem as últimas notícias a respeito de Davi. Davi era já estabilizado em seu reinado, já estava bem estável em seu trono e não sentia mais tanta necessidade em ele mesmo combater as guerras que seguravam todo o seu reinado com a liga necessária para que não desfacelasse. E então, em uma época em que os reis estavam na batalha e os seus exércitos, os exércitos de Israel, estavam espalhados, defendendo as suas fronteiras e até mesmo atacando alguns lugares, provavelmente contra os filisteus, Davi estava em seu palácio e certa vez ele em seu palácio, ele olha uma linda donzela tomar banho e se apaixona por ela. Ele, como rei, ordena que aquela moça, ou melhor, senhora, fosse trazida até ele, e ele então a possui, e depois de possuí-la, ele descobre que aquela menina era esposa de um dos seus generais mais fiéis.
Ele então, para acobertar as coisas, deixa tudo para lá e esquece, provavelmente não se envolveu mais com ela. É assim que a gente faz quando a gente faz alguma besteira, a gente tenta encobrir da melhor forma possível. E depois de algum tempo ele recebe provavelmente um bilhete daquela mulher. E o bilhete dizia, você já sabe? Estou grávida. Por alguma razão, normalmente essas coisas boiam. Sempre. Com Davi não foi diferente, ele recebe essa nota e, para tentar novamente encobrir o erro, talvez até com peso na consciência, ele é chamado de alguém que teme a Deus, alguém que caminha com Deus, muito próximo ao Senhor. Então, provavelmente, ruminando toda essa dor, ele chama o grande amigo dele, conhecido dele, ordenado dele, o general, e para tentar encobrir as coisas, diz para colocarem o general junto com a esposa que Davi havia possuído. O general se recusa. E por várias vezes ele tenta fazer com que aquele general se envolva com a sua esposa para que a gravidez seja justificada e ele saia limpo do processo. E pela fidelidade extrema do general, ele se recusa a ir para casa porque está havendo uma guerra e ele não vai deserdar o seu rei. Então Davi faz o impensável. Ele dá uma carta nas mãos do próprio general dizendo que ele deve entregar a quem está na frente de batalha, e a carta era a sentença de morte, dizendo que colocassem-no na frente de batalha e recuassem o exército. Você sabe o que acontece quando você é colocado na frente de batalha e o exército recua. Ele morreu. Logo depois da morte desse general, Davi casa-se com Betseba e está tudo bem. A não ser pelos sonhos e dores nos ossos de Davi. Olha como ele narra em Salmo 32:3 a experiência dele. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em outras traduções, talvez nós consigamos pegar no ar o que Davi quer dizer. A NTLH diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Ou, a Almeida Revista e Corrigida: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Isso me parece um homem com remorso. Sabe por que chamo de remorso? Porque é uma dor baseada no passado, que insiste em permanecer com ele e que o paralisa. Davi tinha dores até mesmo físicas, provavelmente, Carlos, psicossomatizando toda aquela dor existencial de ter não só ordenado o assassinato de alguém que lutava guerras ao lado dele, mas também de hoje ser o esposo e da sua esposa estar esperando um filho do seu pecado. Mais tarde, depois de haver sido confrontado pelo profeta Natã e ter tido a oportunidade de arrepender-se e ter realmente se arrependido, ele escreve assim em Salmo 51: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele sentia um peso sobre si. Ele sentia, acredito eu, como se a pressão da atmosfera sobre ele fosse mais pesada do que sobre todos os outros. Existia uma nuvem sobre a cabeça de Davi. Ele não conseguia se mover daquele ponto no passado. Eu não quero que você responda, você já passou por isso?
talvez passe. Seja por erros seus, ou seja por erros de outros para com você, a realidade é que esse sentimento de dor do passado se instala no nosso coração e cola de tal forma como asfalto ou piche, e por alguma razão não conseguimos tirá-lo. Muito pelo contrário, nós permanecemos arrotando como uma comida ruim que comemos no dia e ruminando aquilo, e todas as vezes que de alguma forma algo se assemelha daquilo que aconteceu no passado, o fel volta. E tantas vezes as nossas vidas são marcadas indelevelmente por manchas que não conseguimos deixar para trás. Essa tristeza produz o remorso. Mas hoje eu gostaria de propor algo diferente e não religioso para tratarmos o passado. Eu gostaria de propor outros irmãos siameses, o arrependimento e o perdão. Mas realmente gostaria de propor não num movimento religioso ou num movimento em que precisamos tratar de modo como igreja, mas individualmente e existencialmente, que compreendêssemos e aplicássemos o arrependimento em nossas vidas. Porque eu acredito ser a única forma de podermos prosseguir. Arrependimento não necessariamente como uma volta de 360 graus, como um pastor já falou um tempo atrás. Você já fez uma volta de 360 graus para arrepender-se da sua vida? Muitos de nós nos arrependemos como uma volta de 360. Nós damos a volta completa e continuamos seguindo no mesmo caminho, ainda ruminando as coisas. Normalmente temos a concepção de arrependimento como essa mudança de rumo, não é? Estava indo para um lado, estava fazendo tudo errado e me arrependo e mudo de rumo. Hoje eu não estou falando disso. Eu estou falando arrependimento no verdadeiro, talvez no sentido mais próximo daquela palavra que é usada no Novo Testamento para falar de arrependimento, que é mudança de mente, metanoia, que é expansão de mente. Porque sabe o que o remorso e a mágoa faz? Elas fazem, a mágoa e o remorso, eles fazem com que nós nos fixemos ao passado, num ponto no passado, ou em vários pontos, ou numa história que até mesmo às vezes criamos no passado, e que para nós é real, e assim nos deixa fixos, e todas as nossas experiências após aquele fato, ou após essa existência que tivemos, passa a ser baseada naquilo. Talvez você tenha sido abusado ou abusada. Talvez você tenha tido relacionamentos que de alguma forma marcaram negativamente. Talvez, como eu, você tenha guardado memórias negativas a respeito de sua infância com os seus pais. Talvez você não tenha tido sucesso no início da sua vida adulta. Talvez todas as suas tentativas de começar a andar e subir a escada corporativa que todos estão tendo sucesso, para você não deu certo. E você ficou fixo ali atrás. E aí essa coisa ali atrás passa a ser os óculos com os quais você vê o mundo. Passa a ser a dor nos ossos, passa a ser a dor profunda existencial, e tudo que você vê na vida, você vê através daqueles óculos. Aí você é chamado para uma entrevista de emprego. A sua esposa ou seu marido diz: você pode? Não, eu vejo você lá. É para você essa vaga. E você diz: eu não. Por quê? Porque nunca dá certo, nada que eu faço. Nunca deu certo. Eu tentei entrar na faculdade, não deu certo. Eu tentei fazer o curso que eu queria, só tinha o outro. E não adianta nada. Eu não vou conseguir.
E aqui, por favor, eu não estou tentando convencer você a pensar positivo. Não, tira isso da sua vida. Pensar positivo não vai te ajudar tanto. Mas somos marcados por episódios que aconteceram no passado ou por circunstâncias do passado que fazem com que não consigamos enxergar a vida de uma forma ampla. E ficamos presos no nosso próprio remorso ou na nossa própria mágoa de vida. Arrependimento é metanoia, expansão de mente. Permitir que se veja as coisas pela perspectiva real das coisas e não preso àquele passado. Não estagnado como uma cisterna fechada por algo que nos machucou no passado, que nós mesmos nos machucamos ou marcamos nossa história no passado, e sim permitir que aquilo seja simplesmente um ponto e que possamos tirar os óculos que condicionam nossa vista, deixá-los de lado e consigamos enxergar como um todo a vida e as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades, inclusive, de nova vida, de nova caminhada e de transformação da situação. Notem que Paulo diz, como começamos a ler em 2 Coríntios 7:10, que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Remorso não nos leva a muito lugar. Nos deixa colados exatamente onde estamos. Ou pior, colados ali. Mas eu acredito que o Criador nos propõe arrependimento. É isso que vemos na história de Davi. Seguindo a história de Davi, depois que Betseba concebe e fica grávida, né, tendo concebido, ela vem para o palácio e passa a conviver nos meios palacianos e grávida dá à luz e sabendo de certas profecias que Davi havia ouvido. Ele sabia que aquele menino não duraria, mas ele fica profundamente consternado enquanto o menino está vivo. Quando o menino que havia sido condenado, nós podemos conversar sobre isso depois, se você quiser, que havia sido condenado pelo pecado de Davi, quando o menino vem a falecer, Davi não fica mais preso a todo aquele erro, a todo aquele pecado, a toda aquela disfunção em sua vida, ao assassinato que ele havia cometido, mas ele segue a vida deixando aquilo para trás, aceitando claramente o perdão por ter se completamente arrependido. Um outro momento em que podemos ver dor semelhante a essa é na vida de Pedro. Quando Pedro, muito afoito no final da experiência de Jesus em nosso meio, no meio dos humanos, Pedro, naquele último jantar, recebe uma mensagem muito difícil de Jesus, dizendo que ele mesmo querendo ir até o final da linha com Jesus e talvez até morrer com ele, e Jesus diz: Pedro, você mesmo hoje vai me negar. E Pedro diz: de jeito nenhum, eu não vou negar de forma alguma, eu vou até o fim contigo. A história vocês conhecem, o que acontece com Pedro? Ele nega não somente uma vez, mas 3 vezes, e talvez como um alarme para que a memória de Pedro fosse lembrada, logo depois disso o cocoricocó acontece e Pedro é lembrado da palavra de Jesus. Marcos narra assim: imediatamente o galo cantou, e então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
Eu fico imaginando Pedro caminhando com Jesus por 3 anos e sendo um dos líderes daquele grupo. A profundidade da dor existencial de Pedro no momento em que ele tem consciência da sua pequenez e de ter negado o seu mestre. E quão amargo foi esse choro de Pedro pelo restinho de sexta, por sábado, até domingo. É interessante que Pedro não é um dos que vai até o sepulcro no domingo de manhã. Quem vão são as mulheres. Vocês lembram disso? Tendo lido as coisas da Páscoa recentemente? As mulheres vão até o sepulcro, como Sara falou, muito propriamente dito, de forma muito própria, antes dos dízimos e as ofertas. As mulheres chegam até lá e ficam desesperadas por não verem o corpo de Cristo, verem só os panos de linho jogados. E naquele momento, o anjo ou Jesus, existe uma certa discussão a respeito disso, mas o anjo ou Jesus diz assim àquelas mulheres: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante deles e vai se encontrar com eles na Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. É interessante que na experiência de Pedro, mesmo tendo tido a sua história marcada com Cristo, negativamente no final de sua história, ainda no burilar daquelas coisas, Deus especificamente lembra de Pedro e pede que as mulheres digam a Pedro que Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando que essa é uma tentativa de Deus, é a ação de Deus em restaurar Pedro e permitir que ele veja que o seu erro tem um tempo curto de operação em sua vida e que Jesus ressuscitou. E que por isso, Pedro, Jesus vai até você. Você o negou, mas Jesus encontrará você. Jesus realmente vai diante deles até a Galileia. Como a Sara narrou, Jesus aparece no meio da sala. E a primeira palavra que Jesus diz aos discípulos é: paz seja convosco. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ainda no domingo, Pedro já tinha recebido a notícia que Jesus não estava na tumba. Ele já havia corrido até o sepulcro e visto que Jesus não estava lá. Provavelmente ele estava num misto de dúvida, certeza, esperança e tristeza. Eles estavam completamente quebrados emocionalmente. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. É interessante que é um tanto quanto paradoxal Jesus chegar no meio de uma balbúrdia emocional como eles estão e dizer: Shalom. Fiquem em paz. O que é que Jesus fez para que a Shalom se instalasse ali? Simplesmente ele chega no meio de toda a bagunça. A circunstância permanecia a mesma. Eles continuavam procurados pelas autoridades, eles continuavam com um misto de dor. Pedro continuava com toda a amargura dele mesmo dentro dele, todo o remorso de haver negado o seu mestre. E Jesus chega e diz: paz. Eis que estou fazendo todas as coisas novas. Ele não disse isso, mas ali estrava nas entrelinhas: estou criando tudo novo. Mais tarde, depois de uma pescaria frustrada dos discípulos, Jesus aparece na orla
na praia, depois de uma noite toda de pescaria que não havia sido boa, diz para os discípulos jogarem para um lado diferente, eles pescam e têm dificuldade, trazem para a orla e inclusive contam a quantidade de peixes grandes. Jesus cozinha com eles, come com eles e depois pede para passear com Pedro. Isso já aconteceu com você? De você ter errado profundamente com alguém e alguém diz: vamos passear, eu quero conversar com você. Eu quero marcar um café com você. Isso já aconteceu com você? As minhas experiências de cura mais profunda foram em ambientes assim. Eu imagino Pedro, depois de ter comido com Jesus, e Jesus diz: vamos caminhar. Eu imagino que passou pela mente de Pedro todo aquele reboliço ainda de emoções. E Pedro vai caminhar com Jesus e a primeira pergunta de Jesus não podia ser pior. Assim, sério. Jesus não faz nenhum meio de campo. Ele simplesmente vira para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu sei que eu neguei 3 vezes. Eu sei que eu fugi. Caminham mais um pouco naquele silêncio sepulcral. Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E talvez um pouco mais profundo em sua dor, de mágoa consigo mesmo e de dor profunda existencial com tudo aquilo que estava acontecendo, talvez até com um remorso instalado em seu peito. Pedro diz: sim, eu te amo. Talvez com a voz um pouco trêmula. Eles caminham mais algum tempo e Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro já é diferente, talvez pelo tamanho de sua angústia. E ele responde: Mestre, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E em todas as 3 vezes, Jesus aponta para o futuro quando Pedro responde: eu te amo. Provavelmente dando uma perspectiva de visão ampliada de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Continua seguindo. Não deixe que a tua negação, o teu erro, o teu pecado, a circunstância passada determine o futuro. Pedro, eu continuo trabalhando em você, tanto que eu quero que você trabalhe comigo. Pedro, eu vou te usar. Não está nada disso escrito, mas eu imagino Pedro pensando: mas como tu confias em mim para apacentar qualquer ovelha? Eu não fui capaz nem de ficar firme quando meu mestre estava sendo açoitado. Jesus, eu não presto para isso. Eu já errei lá atrás. Faz alguns dias só e eu não consegui nem mesmo por palavra dizer que tu és o meu mestre, eu apacentar ovelhas. Mas mesmo assim, até o final, Jesus, a cada pergunta: tu me amas? Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. A história de Pedro todos nós conhecemos. Ele se torna um grande líder na igreja. Parece seguir e não ficar preso ali atrás. Não ficar preso à dor do erro. E baseado nisso, e em todas essas experiências, tanto de Davi, em ele confessar o seu pecado e arrepender-se e seguir em frente, e Pedro, no movimento de ser confrontado amorosamente por Jesus em uma caminhada dolorosa para ele naquele dia,
mas que o restaurou na vida, eu acredito que nós podemos tomar essas experiências e tomar algum mapa para que nós também rompamos com o passado de mágoa, de remorso, de dor e de culpa e sigamos em frente para uma nova experiência de vida. Eu gostaria de propor a você que, para romper isso, você compartilhe a carga da dor e da culpa. Vocês observam que tanto Davi quanto Pedro têm a sua dor existencial quebrada, ressignificada e realinhada quando eles têm a oportunidade de compartilhar essa dor ou são confrontados com o compartilhamento dessa dor. Pedro vai e fica com os seus amigos discípulos. Davi é confrontado por Natã, pelo profeta Natã, e tem ali uma experiência de rompimento com o passado e consegue seguir na vida. E não somente isso, Tiago nos propõe o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É nesse contexto que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ou, como falamos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós repetimos muito o texto de 1 João 1,9. Você conhece o texto? E o texto é muito profundo e muito importante para nós. Você pode recitá-lo comigo? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, Cristo, por seu sacrifício na cruz, é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então, ele não só perdoa o que aconteceu, mas ele dá uma nova caminhada para frente. Entretanto, mesmo assim, Paulo chama aqueles que estão lendo as suas cartas a confessarem os seus pecados uns aos outros. Eu imagino por quê. Você já teve a oportunidade de confessar o seu pecado com alguém? Eu não estou dizendo na experiência católica, apostólica romana, de chegar a alguém como um sacerdote e assim confessar o pecado como se a Deus e receber algum tipo de punição ou penitência e através daquela punição ou penitência receber o perdão. Não, não, não. Entendam bem. Cristo já cumpriu todas as penitências necessárias e suficientes para que nós tenhamos total perdão. A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida através do seu sacrifício. A Bíblia nos diz que quando nós éramos inimigos, Ele nos faz amigos, reconciliados com Deus através do seu sacrifício. Portanto, não há nenhuma penitência a fazer. Mas há cura na confissão. A cura em compartilhar as cargas. E é assim mesmo que Paulo em Gálatas diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo em mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Nós temos que comunitariamente nos livrar de alguns estereótipos, de encarar a vida comunitária, eclesiástica, a vida em igreja, como uma vida de pegarmos pessoas em erro e punirmos para que pessoas, assim, pela punição, encontrem novidade de vida. As coisas não funcionam tão bem assim. Porque erros produzem dores. E essas dores, ao serem compartilhadas e serem, às vezes, confrontadas em amor, como o próprio Jesus o faz, como o próprio Natã faz com Davi e Jesus com Pedro, eles encontram restauração de vida. Portanto, você está preso em algum lugar que você deixou algum aspecto da sua vida por erro? Aquilo produz remorso, mágoa, culpa e dor? Confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Porque isso traz doença. E no compartilhar dessas dores e erros, existe cura. Paulo diz assim: levem os fardos pesados
uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você não foi feito para levar as suas dores, as suas circunstâncias, os pesos, as suas dificuldades, o seu passado, sozinho. É para isso que existe igreja. É para isso que existe grupo de vida. Se você é nosso convidado, talvez você não entenda muito bem o que eu falarei agora, mas se você é da comunidade viva, você entenderá. O grupo de vida não é um lugar para você, uma vez por semana, comer bem junto, dar umas risadinhas e comentar um pouco o tempo e o jogo de futebol. É dentro do grupo de vida que se vive. E na vida existem dores que só encontram cura no compartilhar real de dores, fragilidades, tentações e erros. Mas para que isso aconteça é necessário que haja confiança. Portanto, no seu grupo de vida, se você deseja que seja um grupo de compartilhamento de cargas, você vai precisar criar um ambiente de confiança, a começar em você. A sua boca não pode ser mais rápida que o seu ouvido. A sua palavra não pode ser mais julgadora do que Cristo. Porque nós precisamos de um ambiente que possamos compartilhar a carga pesada de nosso passado e assim encontrarmos o perdão não só de Deus, mas de Deus através da comunidade, de Deus através do grupo menor, de Deus através de pessoas significativas que estão ao nosso lado dizendo: passou, vamos para o outro lado, você anda comigo? Caminha só um pouco mais. Mas Winston, eu já errei tantas vezes. Se você não tiver errado 490 vezes, você ainda está de boa. A gente pode ir mais um. Porque o perdão existe, a restauração existe no compartilhar, no confessar dessas dores, desses erros com outros. Não só fazemos isso com outros, mas isso só tem qualquer sentido se tivermos a plena consciência do perdão de Deus, do real arrependimento, como falamos em 1 João 9. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que era necessário para ser feito para que você pudesse caminhar em novidade de vida e não preso ao passado de pecado, dor, erro, deslize, seja lá o que você quiser chamar, já foi feito. Foi feito há 2000 anos atrás, inclusive. Não há por que você continuar falando sobre aborto se você teve isso em sua vida. Não há por que você continuar falando sobre qualquer aspecto de sua vida que você tenha sido menos do que aquilo que Deus desejava ou que você desejava. Não há por que você continuar preso aos erros que você cometeu nos seus casamentos anteriores. Se confessarmos os nossos pecados, Senhor, eu errei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Você já ouviu isso antes? Isso é falado num contexto, numa parábola de Jesus, em que Jesus fala de um filho que chega ao seu pai e diz: eu prefiro que você esteja morto, portanto me dá tudo que eu mereço, porque eu mereço muito porque sou teu filho, me dá tudo que eu mereço e eu vou embora. E o filho vai embora, gasta tudo que tem, a terra passa por um tempo de crise, em meio às festas, bebedices e orgias, ele acaba gastando dissolutamente todo o dinheiro do seu pai, dinheiro de herança dele. Ele chega ao fundo do poço, vai tratar de porcos
Enquanto está tratando de porcos no fundo do poço, ele lembra, na casa do meu pai não é assim. Eu nunca fui tratado tão mal. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Eu vou embora daqui. Naquele momento, no fundo do poço, o filho pródigo tem uma experiência de metanoia, de arrependimento. Ele consegue levantar a cabeça e ver a imagem de onde está, onde esteve e onde ele pode estar com o seu pai. E ele diz, não, aqui não é bom. Eu não posso permanecer aqui porque lá os que ralam, os escravos, os servos, os piores dos piores estão melhor que eu. Ele consegue tirar a sua cabeça de simplesmente, não, eu fiz tudo errado, eu vim perdendo tudo, eu larguei tudo, eu não posso voltar para o meu pai nunca me aceitará, ele vai me mandar para fora, ele vai me expulsar. Ele consegue ter a presença de Espírito depois de ter a visão ampliada, metanoia, conseguir enxergar a perspectiva real de quem o seu pai é, lembrando-se da realidade, se desprendendo do passado ou até mesmo da sua circunstância presente, ele toma uma decisão. A decisão que ele toma é, eu vou sair daqui, vou chegar até meu pai e eu vou dizer para ele, eu pequei diante do céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus servos. E aí ele começa a caminhada entre a tomada de decisão e o confronto com o pai. E eu sei que é só uma história fictícia de Jesus, mas eu fico imaginando o que passou pela cabeça desse personagem, da pocilga até o início daquele caminho que ele correu, ainda como criança. Eu fico imaginando se ele lembrava das coisas que viveu com seu pai, antes da pocilga. E quando ele começa a ver o ambiente mais familiar, ele é surpreendido por um senhor um tanto quanto mais idoso, num grande abraço que ele não consegue nem respirar. O seu pai não mais o aguarda em casa, mas ele está no caminho, apertando tão forte que ele não consegue sair do abraço. Quando ele começa a tentar falar a respeito do seu textozinho decorado, eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai o interrompe e diz, filho, fica calado. Traz o anel, traz a sandália, traz a túnica, porque o meu filho que estava morto reviveu, o meu filho que estava perdido foi achado e nós vamos festejar. Essa parábola Jesus contou não necessariamente para isso, mas nos mostra claramente que se decidirmos retornar com uma visão clara de quem Deus é, e Deus é esse Pai, não há limite para o seu perdão. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar. Lembram de Davi? Ele diz assim no mesmo salmo que ele diz que os seus ossos doíam enquanto ele escondeu o seu pecado. Ele diz, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. É esse mesmo Deus que diz que Ele não lembrará mais das transgressões, de que o seu perdão faz com que a transgressão seja esquecida, assim como o leste é longe do oeste, e que Ele lança todos os erros, todos os pecados no mais profundo mar. Todas metáforas para dizer, foi colocada uma pedra sobre isso, siga em frente. É interessante como aquilo que pode nos trazer novidade de vida, como o compartilhamento e a confissão comunitária, ou até a confissão
a Deus são baseadas numa palavrinha chamada perdão. A plena consciência do perdão de Deus, ou a aceitação e perdão e restauração dos laços na confissão comunitária. Mas isso só pode acontecer se realmente você também estiver disposto a perdoar. Você lembra como nós começamos essa conversa hoje, da minha experiência com a psicóloga, em que a angústia grande de eu não conseguir eu mesmo sair do meu contexto existencial com os meus filhos, de estar revivendo tudo aquilo e de ter muito remorso por não conseguir sair daquilo. E imediatamente quando fui confrontado, eu fui lembrado da mágoa que eu tinha com meu pai por ele não viver aquilo. E a palavra da psicóloga foi: perdoe. Porque por alguma razão, o perdão tem o poder de nos desconectar com aquilo lá atrás. Tem o poder de nos deixar livres de sermos os impetradores da punição àquele que errou. Perdão é nós conseguirmos tirar do pescoço daquele que errou e não sermos os algozes que vão, de alguma forma, trazer a punição àquela pessoa. Perdão é podermos deixar totalmente a nossa vida livre daquele erro que cometeram contra nós. E da mesma forma que somos perdoados e por isso podemos ter uma novidade de vida e vislumbrar novos horizontes e seguir com a vida e não mais estarmos presos àquilo que nós fizemos, Deus nos chama a termos uma atitude como Ele tem em perdoar aos outros. Não é assim que Jesus nos ensina a orar? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que a nós devem. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Isso é tão sério que um pouco antes Jesus, conversando com os seus discípulos, ainda no Sermão do Monte, provavelmente, ele diz: portanto, se você estiver apresentando alguma oferta no altar, e o contexto das ofertas no altar eram contextos do povo ou do indivíduo pedindo perdão a Deus, não é verdade? Não era assim que eles eram perdoados naquele contexto sacrificial? Então, Jesus diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, atente muito bem, se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe-lhe sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte a apresente sua oferta. Isso parece estar em completo acordo com Jesus nos dizer: orem pedindo que Deus perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos. O ser perdoado é irmão gêmeo de perdoar, porque é assim que nós tiramos as amarras daquilo que nos prendeu ao passado e podemos seguir em frente. Podemos seguir em frente com nova vida. Tarefinha para essa semana. É hora de juntar os cacos de um espelho que caiu ao chão. Se a existência de vocês é parecida com a minha, nós temos vários pontos de contato com o nosso passado. Vários pontos fixos de coisas que fizemos ou de que fizeram contra nós. E precisamos lançar mão de compartilhar as nossas cargas, viver realmente juntos e não só de aparência, de confessar os nossos erros uns aos outros, de pedir ajuda a outros que estão próximos. Se você está preso ali, eu não sei como, mas por que ficar preso sozinho? Por que não dizer: eu preciso de ajuda, eu errei, ou eu estou fixo, eu não confio mais em mim, eu não vejo o propósito na minha vida.
Por que não fazer isso com pessoas que estão próximas a você? Se você não tem ninguém, por que não fazer isso com pessoas daqui da comunidade? E na comunidade nós não queremos ter só uma pessoa como um padre que vai ouvir a confissão de todos. Eu morreria, já estou morrendo por isso. Mas graças a Deus, Deus tem colocado pessoas como você, que podem compartilhar essa carga. O Carlos está com tempo pra caramba. O Daniel, você é advogado, o que advogado faz? Faz a mesma coisa que pastor, né, Daniel? Sara, Magno, Débora, Alessandra, tem tantas pessoas que estão prontos para sentar e compartilhar cargas. Casais, deixa eu falar uma coisa para nós casais. Tantos de nós casais passamos a vida inteira conjugal doendo, caladinhos dentro dos nossos quartos, vivendo uma vida horrível e perdendo totalmente a esperança, enquanto podíamos simplesmente compartilhar a carga e buscar ajuda. Confessar erros, se forem necessários, ou simplesmente compartilhar cargas, certos de que Jesus está dizendo: paz, você pode ter esperança. Eu gostaria de desafiar você a buscar pessoas que você confia e a tomar cafés. Essa semana nós vamos ter lucro grande nas nossas cafeterias na cidade. E a tomar cafés. Em ir para casa de amigos e poder lavar a alma. Você já fez isso? Se for necessário só chorar por uma noite inteira, que se chore uma noite inteira e no outro dia se trate do assunto. Mas se comece a tratar daquilo que nos prende ao passado, para que possamos seguir aqui, no dia de hoje, e tenhamos uma perspectiva de futuro real, esperançosa. Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos rompe com o passado. Não faz nós esquecermos dele, mas nos dá plena esperança de vivermos vida abundante, e não vida presa, por causa dele, Cristo. É hora de juntar os cacos de um espelho que caiu ao chão. Gostaria que essa fosse a sua oração, terminando essa palestra. E aí nós vamos ver um videozinho do Mais Amor, uma oportunidade de você servir outros, que pode tirar um pouquinho a sua ansiedade do futuro.
Alô? Bom dia, pessoal. Legal, o que um abraço pode fazer, né? Engraçado, acho que abraço desconecta a gente um pouquinho do passado. Eu acho que até assim, apesar da gente poder beijar nossa esposa, mas eu acho que abraço é um gesto de, talvez de amor, assim, que conforte mais do que o beijo mesmo. De repente a gente precisa abraçar mais. Então abrace pelo menos mais 5 pessoas antes disso aí, mas abraço de verdade, tá? Não é aquele abraço de tapinha nas costas como eu fiz aqui no vídeo. Isso não é abraço, isso não ajuda muita coisa não. Aqui na CV a gente gosta de dar oportunidade para que a gente possa abraçar mais pessoas, né? E aí, em primeiro lugar, a gente tem abraçado muito o pessoal lá do Lar Batista de Anel Doyle, né? A gente tem feito essa parceria com ele nesses últimos meses, eu creio. E muitas pessoas já me procuraram para falar em relação ao voluntariado. Eu quero me tornar voluntário, eu quero trabalhar, eu quero abraçar aquelas crianças semanalmente e quero me doar um pouquinho, num pouco que eu sei fazer para aquele local ali, para que aquelas vidas possam se tornar talvez um pouco melhores. E aí muita gente pegou ficha, tudo, só que eu peço para as pessoas pensarem, elas levam as fichas para casa, para ninguém fazer nada no impulso, naquela emoção do momento. Então, se você já tem pensado nessas semanas que quer se voluntariar, quer fazer alguma coisa, quer se comprometer com o Lar Batista de Anel Doyle, já pegou a ficha, mas perdeu em casa, hoje você tem a oportunidade de me procurar lá fora, a gente vai preencher meio que em definitivo essas fichas, cadastrar essas pessoas e essa semana provavelmente estaremos indo lá no Anel Doyle para começar os trabalhos. Segunda oportunidade de trabalho ainda com as crianças do Anel Doyle. Quem estava na atividade do cinema com as crianças, que pôde pegar uma criança e levar para assistir um filme, comer ali no shopping, bacana. Tem algumas pessoas, Pri aqui, Zeke, Wilson. A gente vai repetir a dose, mas dessa vez não vai ser mais no cinema, vai ser com o Magic Games, né? Essas crianças também merecem brincar um pouquinho no parquinho. Então, provavelmente daqui a 2 semanas, no domingo do dia 16, nós vamos estar pegando uma tarde depois do culto para levar essas crianças novamente para talvez lanchar, dar uma volta no shopping e ter uma tarde de brincadeiras no Magic Games. Se você tem interesse, você, sua família, ou só você, se você for solteiro, está chegando aí a Dia das Mães e aí você não tem filhos, você quer ter um pouquinho desse sentimento, aproveite no dia 16 que nós teremos essa oportunidade. E aí você pode me procurar na saída que a gente vai começar já a cadastrar famílias ou casais ou pessoas que queiram ficar com essas crianças por essa tarde para fazer esse trabalho com elas no Magic Games e levar um pouquinho de alegria para elas também. Por último, vocês viram aí o Mais Amor Manaus, né? Marcelo, cadê o Marcelo? Pode dar uma chegadinha aqui com a gente que ele vai explicar um pouquinho mais do que vai acontecer. Marcelo vai falar para vocês de uma atividade de abraços que vai acontecer no próximo domingo, Dia das Mães, nas maternidades. Não é isso, Marcelo? Conta aí pra gente um pouquinho. Bom dia, pessoal. Vamos ter uma outra oportunidade de fazer o Mais Amor, só que nas maternidades de Manaus, porque é Dia das Mães. Então, a gente quer convidar a comunidade. E para quem não está muito acostumado, vou falar um negócio aqui que você pode faltar o culto semana que vem para ir lá, que vai ser domingo de manhã. Tá? O pastor tá aqui, ó. Tá? Ele abona a falta no céu. E tem um médico aqui que pode dar atestado. Então, ó, tá tudo tranquilo. Tá? Isso é brincadeira, tá, gente? Não, é porque depois saem daqui dizendo que a gente falou essas coisas e vão dizer lá pro meu pai, lá na primeira, que eu tô falando essa besteira. Então, gente, por que vai ser domingo de manhã? Pra gente não roubar com o nosso amor o amor dos familiares no horário da visita, tá? Então a gente vai estar lá abraçando, homenageando. A gente tem algumas carências, mas quem tiver interessado em ir, eu vou estar na mesinha lá fora junto com o Gabriel, tá? Pra gente pegar o nome de quem quiser ir, tá? A gente tem uma restrição, não pode tanta gente porque é um hospital, mas eu acho que vai dar para ir todo mundo. E estão precisando de violonistas, tá? Sabendo dar Sabendo dois acordes. 2 acordes, 3 tá cifras, 3 cifras. Já tá beleza, já tá beleza. Tem que saber 3, menos tá? de 3 não dá certo. E a gente vai lá e tem um pedido para vocês. Quem puder trazer semana que vem, a gente pensou em alguma coisa, porque eu ainda sou daquele tempo que a gente faz visita e leva alguma coisa, né? Não vai de mão abanando. Então, a gente quer dar um presente. Não é assistencialismo, mesmo porque não seria suficiente. A gente quer dar um presente. Então, uma coisa que a logística faz, lenço umedecido. Tá?
que a gente quer botar a gente vai embalar aqui, não precisa embalar. Se você traga para cá semana que vem. Tá? Lenço umedecido. Custa R$10, Baby R$8. Aquele mais fácil. Aquele de latinha fica ruim da gente embalar, mas aquele de sachê, né? Aquele fica tranquilo, que a gente bota dentro no saquinho, faz aquele embrulhinho bonito. É um presente que a gente vai dar. A gente vai cantar, abraçar, presentear essas mulheres que naquele dia, que é o Dia das Mães, tá? A gente vai dedicar nosso amor e nosso muito obrigado. Tá? Então é isso. Quem quiser, vamos lá. Beleza. Então, como o Marcelo falou, só complementando, domingo que vem você pode trazer o pacotinho de lenço umedecido, que vai ser o presente para aquelas mães, né? Um presente já se inscrever, né? E aí você pode ajudar de outra forma indo também, se você tivesse interesse. As vagas são limitadas, mas você pode procurar a gente ali fora, que a gente vai estar dando mais informações. É isso aí? Só isso. A oferta do nosso jejum foi R$ 1.252 no Janel Doyle. Eu sei que nós temos muitos convidados. A comunidade viva não crê, ou melhor, talvez você creia. Eu, Winston, não creio em jejum para convencer Deus que alguma coisa precisa acontecer. Na verdade, no Antigo Testamento, a palavra é bem clara em dizer que o jejum aceitável diante de Deus é nós cuidarmos daqueles que têm necessidade. Esse é o jejum. Depois Tiago vai nos dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por isso, a proposta de uma vez por mês, nós não comermos aqui no shopping. Eu e minha família não vamos comer aqui. Nós fizemos, Magali, um jejum só parcial, que nós não vamos fazer nossas crianças não comerem hoje. Elas vão comer alguma coisa, mas o que eu e a Alessandra iríamos gastar aqui está aqui também. Se você deseja fazer ainda alguma coisa assim, você pode falar com o Augusto. Onde é que está o Augusto? Ele está aqui ainda. Augusto, fica de pé. O Augusto é o tesoureiro da comunidade. Eu não toco em dinheiro, mas o Augusto pode receber. E eu gostaria de propor a você a realmente não comer. A realmente não ir para os restaurantes hoje. E realmente usar o dia para ir para casa e talvez só comer alguma coisinha que tem em casa ou passar em algum lanche barato. Pegar alguma coisa rápida, talvez, e mais barata. E ficar com a sua família. E realmente reconectar. Essas oportunidades de serviço são até para que você possa, como o Carlos falou domingo passado, servir outros e assim conseguir enxergar um pouquinho mais e sair dessa bitolação e da fixação com o futuro, na ansiedade, com o passado, na mágoa ou no rancor. E assim nós possamos ser mais firmes na nossa vida, caminhando de forma mais direta. Beleza? Até domingo que vem. Domingo que vem, Carlos estará de novo aqui em cima com a gente. Nós conversaremos a respeito de depressão. Beleza? Até domingo que vem.